Antes de começar a minha palestra, eu queria agradecer ao meu amigo publicamente, porque eu fiz essa palestra na Python Nordeste, ela estava preto e branco, usando Arial como fonte, e estava muito feio. E aí ele me deu um esporro no Twitter, eu mandei um faz melhor, ele pegou meus slides e fez melhor, e me mandou. É um amigo muito bom, então eu agradeço ele aí. Obrigado, Romulo. Bom, vamos começar. Quando a gente fala sobre performance, a gente pode falar sobre infinitas coisas, certo? Quando a gente fala sobre performance dentro da faculdade, geralmente a gente fala sobre algoritmos mais rápidos, como fazer uma análise de um algoritmo para saber se ele é exponencial, se é linear e tal. Sobre técnicas para otimizar um código e tudo mais. Quando a gente sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, a gente ainda fala sobre várias outras coisas de performance. Eu posso falar, tem N livros sobre como desenvolver eficientemente numa linguagem, sobre performance client-side, como lidar com auto-workload, como fazer uma aplicação resiliente, ainda sobre, a gente pode lidar com algoritmos mais rápidos para um determinado assunto e tudo mais, e pontos de scale-up e scale-down da minha aplicação. Hoje eu vou focar nesses 3 pontos na palestra, tá? Eu vou falar sobre como lidar e como preparar sua aplicação para lidar com auto-workload, como fazer uma aplicação resiliente, como medir a performance dela e como medir os pontos de scale-up e scale-down da sua aplicação. Beleza? Tá. Quando a gente está tratando de performance no dia a dia, ou quando a gente está programando, na verdade, a gente sempre se depara com esse paradigma de programação, né? Desse triângulo eu só posso escolher 2 pontas, então, se eu estou programando algo e isso tem que ser feito rápido e tem que ser barato, não vai sair bom. Se tem que ser bom e tem que ser barato, não vai sair rápido. E se tem que ser rápido e bom, não vai ser barato. Beleza? Quando eu falo para performance, eu tenho a mesma coisa. Tá? Se eu quero um código, um software que seja performático e seja entregue no tempo, ele vai ser caro de ser feito. Se eu quero um código barato e entregue no tempo, ele não vai ter performance, que é a maioria dos casos, né? E se eu quero algo com performance e que seja barato, ele vai estourar o tempo de entrega. Não tem opção. Beleza? A gente também lida com um problema. Hoje a gente está migrando para uma arquitetura de cloud computing, tá? E num ambiente de cloud computing, o hardware ele é homogêneo. Você tem até algumas opções, se você lidar com a Amazon e tal, ou com a DigitalOcean, coisas assim. Você tem opções eu quero mais CPU, mais memória e tal. Só que isso pode aumentar o seu custo muito. Sei lá, se você tem um custo de $1.000 por mês e você muda para uma arquitetura com mais CPU, isso pode ir para 3, 4, 5, 10 mil dólares por mês, só porque você mudou o tipo de máquina que você está usando. Então, no ambiente cloud computing, as máquinas são homogêneas. Você não tem a opção de ter um processador melhor, colocar mais memória na sua aplicação, porque você não sabe onde ela está rodando e tudo mais. Beleza? Também, você precisa ajudar o seu hardware a te ajudar. Você não tem como eu falei, mudar a marca do processador que você está usando, porque o processador da marca X é melhor. Ou colocar mais pente de memória, ou mudar a arquitetura do pente, da placa-mãe e do processador. Você não tem como fazer isso. Então, você tem que ajudar o seu hardware e usar ele de uma forma melhor, independente do que ele seja. Beleza? E a gente também fala, no dia a dia de programação, existem 1 milhão de livros sobre TDD e qualidade de código. Isso não é suficiente para ter um software performático. São 2 coisas totalmente diferentes. Quando eu falo de TDD, eu falo de arquitetura de software, eu falo de design de código, eu falo de qualidade de código. Isso é muito importante, mas isso não é tudo no dia a dia de desenvolvimento. Se eu quero um software performático, eu tenho que olhar para esse lado também. Tá? Então, para a gente medir essa performance, eu preciso saber o que está acontecendo no meu software. Então, agora eu vou apresentar algumas ferramentas para você medir tanto de fora do seu código, quanto dentro do seu código, o que está acontecendo nele. A ferramenta principal, que eu acho principal, é o WRK, para você estressar sua aplicação web, fazendo requests simultâneos para ela. Eu vou mostrar ele um pouco mais para frente, num demo. Com o WRK você consegue definir um período de tempo que você quer medir, e aí quantas conexões você quer fazer, quantas threads você quer abrir, e aí ele vai fazer requisições para a sua aplicação e vai te retornar depois um relatório mostrando o tempo que demorou, quantas requisições falharam e tudo mais.
Outro cara muito importante é o Vaurian. Como eu disse antes, a gente precisa preparar a nossa aplicação para ela ser resiliente, para ela lidar bem com falhas. Só que a gente não trabalha com isso diretamente no nosso dia a dia. Geralmente a gente pensa só no melhor caminho, né? E aí quando vai para a produção você se vira para identificar o que está acontecendo. Com o Vaurian você consegue levantar um proxy para a sua aplicação web ou para alguma coisa que você está usando, para uma API externa. E com ele você consegue definir uma porcentagem de erro que você quer retornar. Você consegue definir um delay. Então, se a API que eu estou usando demorar 5 segundos para entregar, o que acontece com a minha aplicação? Será que ela cai? Será que ela aguenta muito ou mais usuários? Não sei. Então, o Vaurian ajuda nisso. O Lowcush é um software também. Ele é um cara bem legal, ele é parecido com o WRK, porque ele faz teste de carga no seu código, tá? Só que você pode programar ele em Python. E ele é bem fácil. Além disso, ele ainda tem um dashboard web bem bonito. Então, ele é bem legal. Ele é bem simples para fazer. Você define aqui uma classe e aí define qual é a carga que você quer dar no seu software, roda esse código e aí ele faz esse estresse para você. Além disso, todas as ferramentas que eu falei antes, você olha de fora para dentro na sua aplicação. Então, você está olhando lá quantos requests eu aguento, qual o tempo médio desses requests, tudo mais. Se eu identificar que a minha URL está lenta ou que a minha aplicação está lenta, como eu identifico qual ponto da minha aplicação que está lento? Então, o Python ele tem algumas ferramentas para isso, ferramentas de profiling. O Timeit e o cProfile são nativos da biblioteca. O Timeit ele só mede o tempo, é como se fosse um print de datetime now, e você mede a duração daquela função ali na mão. O cProfile é o que o profile do Python usa para medir, só que ele adiciona menos overhead na sua aplicação, mas adiciona. Tá? Os outros 3 caras de baixo são o que eu vou mostrar aqui, porque eu acho que são os mais legais de ver. Eles não são nativos, mas são muito legais. Tá, falei pra caramba. Agora eu vou falar um pouco, vou mostrar aqui. Tudo que eu vou mostrar aqui está nesse GitHub. Você pode entrar lá, tem um README explicando como instala e tudo mais, para a gente poder ver o que está acontecendo na aplicação. Vamos tentar fazer aqui. Se não der certo, me desculpa. Tá. Opa, fechei o Keynote. Comecei bemzão já. Deixa eu voltar a minha apresentação aqui, gente. Pronto. Tá aqui. Tá. Sai daqui. Oi? Não, não precisa não, obrigado. Sim, senhor. Não, esse aqui. Tá. Eu subi esse código aqui, lá no meu terminal. Esse código aqui é um Flask bem comum, quem já programou em Flask sabe, é bem básico, tá? A única coisa diferente que ele tem aqui é esse Decorator Profile, que é um decorator que o Line Profiler disponibiliza para você. Você não precisa importar o Line Profiler na sua aplicação. Como vocês repararam aqui, eu subi ele de um jeito diferente, tá? O Line Profiler ele instala na sua máquina essa aplicação aqui e você sobe a sua aplicação com ela, esse software com ela. E daí ele vai gerar um relatório para você dizendo qual linha daquela sua função que está com o decorator consumiu mais tempo. Então eu vou mostrar aqui um acesso básico a essa parada e a gente vai ver aqui o relatório dela. Acessou. Essa minha aplicação aqui, o que ela faz ela pega de uma URL todas as cartas de Magic do mundo, que são muitas cartas, e ela organiza de um jeito e printa de volta, beleza? Isso gerou um relatório, por causa do profile, quando eu rodei, ele gerou um relatório aqui. E aí, você pode ver aqui, que quando eu matei o meu processo, ele gravou isso num lugar, nesse arquivo aqui. Então eu vou abrir esse arquivo agora para a gente ver como é que ele faz. Então, para abrir o arquivo, eu tenho que carregar esse módulo, essa lib line profiler,
para ele poder entender o formato de arquivo que ele gerou. E aí, quando eu abro isso, ele mostra para mim aqui, nessa linha e coluna, qual a porcentagem de tempo cada linha da minha função consumiu naquele request, entendeu? Então, eu posso ver aqui que a maioria do tempo foi para pegar o request, para pegar essa coleção de cartas, esse JSON, de algum lugar, e, logo depois, foi para transformar isso num JSON. Então, na minha função, é isso que está demorando, está fazendo ela demorar muito. Pode não ter demorado muito aqui, porque eu carreguei o JSON na mão, eu montei um server aqui para carregar o JSON, porque eu fiquei com medo da internet não funcionar. Então, eu roubei um pouco. Mas, basicamente, é isso. Se eu quiser otimizar a minha aplicação, o que eu tenho que fazer é mudar essas duas coisas aqui, ou mudar primeiro aquela linha que está consumindo mais tempo do meu código, tá? Porque eu não estou com uma performance muito boa nessa linha. O Line Profiler é muito bom, mas ele lida só com tempo de resposta. Ele lida só com tempo. Então, isso não pode não ser o suficiente para a gente, porque às vezes não é só o tempo que é o problema. Ele pode também... você pode, geralmente tem problema com CPU ou memória, né, na sua aplicação web. Então tem aquele outro cara que eu falei, que é o Memory Profiler, que é esse cara aqui. E aí, basicamente é a mesma coisa do outro cara, só que essa aplicação aqui eu já melhorei ela em relação à outra. Como eu vi que o tempo gasto no meu request era buscando as cartas de Magic, eu coloquei ela na inicialização do meu processo. Quando eu vou subir o meu servidor, eu já pego todas essas cartas de Magic, gravo num cache e uso só esse cache, porque faz sentido para a minha aplicação. Essas cartas de Magic não vão mudar nunca, então eu já cacheio ela uma vez, eu posso pegar ela só uma vez da web e reusar ela de um cache de forma mais inteligente. Então, o que eu fiz aqui foi isso. Esse cache é um cache de memória, tá? O Flask tem lá cache de Redis e mais um monte de coisa que você pode usar. Tá só. Agora eu vou subir essa aplicação aqui para a gente ver. Vocês podem reparar que ele demorou um pouquinho mais para subir, porque eu estava baixando aquelas cartas de Magic para o meu cache. Então, ele já subiu. Se eu acessar essa aplicação, ele já renderizou aqui para mim e foi muito mais rápido, né? Já respondeu aqui muito mais rápido para mim. Quando eu mato isso, ele deveria escrever aqui o Memory Profiler. Deixa eu achar aqui. Oi? Não, é outra. O Measure é para outra biblioteca ainda. É para o Object Graph, que também é legal. Ele não funcionou. Por quê? Bom, legal. O Flask quebrou minhas pernas. Mas ele deveria mostrar aqui a linha a linha, quanto de memória aquela linha consumiu e adicionou no processo durante aquele request para você, tá? Eu vou subir aqui, vou fazer um WRK e ver se funciona. Então, como eu falei lá, o WRK ele vai fazer um teste de carga na minha aplicação. O primeiro parâmetro aqui é o tempo de duração desse meu teste. Eu coloquei pouco, porque a palestra tem pouco tempo. E aqui, quantas threads eu quero abrir e quantas conexões cada thread vai fazer na minha aplicação. Não funcionou também. Tá, é o contrário.
Pronto. Então, aqui ele já abriu. Logo depois que ele fizer todo... Aqui ele está fazendo o request para essa minha aplicação. E aí, no final desses requests, ele vai mostrar para mim o tempo que essa parada demorou. Então, vamos esperar ele terminar aqui. E aí, ele vai mostrar. Aqui vocês podem ver que ele está fazendo um monte de request, tá? Que é desse meu WRK aqui. E aí ele está fazendo aqui mais ou menos de 4 em 4, que é o número de subprocessos que eu tenho do Flash aberto para ele poder atender. Então, isso já é um indicativo que eu posso ter um problema. Está todo mundo enxergando esse relatório aqui ou quer que eu suba? Está enxergando atrás aí? Tá. Aqui a gente pode ver que ele mostra a média de latência dos meus requests aqui, que eu fiz 24 requests em 30 segundos, eu tenho 0,8 requests por segundo. Isso é muito ruim se eu quero fazer uma aplicação que tem que aguentar muito request, né? Aqui ainda no README você pode ver outros jeitos de medir, beleza? Por isso que não funcionou. Tá. Tem que ter esse módulo aqui, que eu acho que não está instalado. Beleza. Aqui tem com cProfile e com perf. Beleza. Vamos voltar para a apresentação. Isso eu mostrei como medir o tempo de request de cada linha do seu programa e também mostrei como medir a memória de cada linha do seu programa. Mas isso também não é o suficiente. Se você quiser medir CPU, o Linux já vem com um utilitário que é o perf, por padrão, acho que no kernel novo já vem. E com o perf você consegue medir os ciclos de CPU da sua aplicação. Beleza? E ele grava isso para você num relatório muito feio. E como esse relatório é muito feio, um cara da Netflix, o Brandon Gregg, criou essa aplicação, esse Flame Graph, que é esse cara aqui. E daí esse cara aqui, ele desenha para você o que aconteceu durante aquela medição que você fez com o perf. Beleza? Então, esse cara aqui, isso não é um gráfico temporal. Cada retângulo desse, quanto maior o retângulo, mais vezes essa função foi chamada na CPU, entendeu? E conforme o gráfico vai crescendo, essas funções são relacionadas a de baixo, beleza? E você pode pensar, tá, como é que eu uso isso para Python? Uma galera do Uber fez um cara muito legal, que é o PyFlame, com o ptrace lá, ele fica olhando o endereço de memória do Gil, do Python, que todo mundo reclama, mas ele foi útil para essa cara. Que ele fica olhando o Gil, e aí conforme a sua aplicação vai passando pelo Gil, porque o Gil vai locando a sua aplicação, ele vai gravando onde aquele frame estava. Então ele vai montando uma stack da onde a sua aplicação está passando com o passar do tempo. Eu tenho um gráfico aqui roubado. Sai daqui. Pronto. Eu gerei esse Flame Graph aqui com o WRK apontando para mim aquela aplicação, o main.py, que eu mostrei antes. A maioria do tempo ele ficou idle, você pode ver aqui, mas ele fez muita coisa nesse ponto aqui, beleza? Esse ponto aqui é o quê? Essa stack aqui é como o Flask lida e processa... meu tempo está acabando. Como o Flask lida e processa o seu request quando chega para ele aquela requisição. Então, ele vem nessa linha 30 aqui, que é o app.run, daí ele vai passando, aqui em cima a gente pode ver que ele passa aqui pelo process request e collect children. Esse gráfico é bem legal. Tem vários posts sobre o Flame Graph na internet. Um dos melhores é o do Twitch, o Twitch TV. Quem aqui não conhece o Twitch TV? Tá. Gente pra caramba. Vocês têm que jogar mais videogame. É uma aplicação que faz streaming de jogos para a web. Isso, ela é feita em Go, a maior parte. E eles tiveram um puta problema com o Garbage Collector do Go. Eles identificaram que era o Garbage Collector do Go com o Flame Graph. Então, isso pode te ajudar muito quando você tem um problema muito grande e você não sabe de onde está vindo. Problemas comuns que a gente faz durante o desenvolvimento. Quando a gente está falando de performance, tem 2 pontos que são principais. O principal é a arquitetura, e quando eu falo de arquitetura eu tenho a minha aplicação sem cache, que é aquela minha primeira aplicação que eu mostrei, a minha aplicação com hardware mal dimensionado, então eu preciso de 2 GB de memória e eu só tenho 1. E a sua aplicação não vai ficar no ar quase nada, porque você não tem o que você precisa. A minha aplicação é single thread, ela não aguenta tanto request quanto você gostaria.
e você não sabe lidar com latência de rede. Então, esses pontos aqui você consegue matar com as ferramentas que eu mostrei em cima, beleza? E o workload. O workload é o pior, é o tipo de problema que você pode ter, porque você geralmente não espera. Eu fiz aqui a minha aplicação para lidar com 1 milhão de usuários e ela recebeu 3 e você não sabe, você não está pronto para aquilo. Foi o que aconteceu com Cartola esse ano. Quem é que joga Cartola? Tá, uma galera sabe que ficou caindo para caramba nas primeiras rodadas, não funcionava, não parava em pé, mas era por causa disso. Cartola estava, ano passado teve um pico de 1 milhão e 700 mil times, na rodada que teve mais time, foi 1 milhão e 700 mil, esse ano abriu com 3 milhões, já na primeira rodada. Então, assim, não foi feito teste para essa quantidade de usuário, que eles não estavam esperando isso, então não tem como se planejar para isso. O que foi feito foi vários refactors, mudaram a arquitetura, colocaram mais máquina, e aí a parada ficou no ar legal. E cache mal planejado. Porque assim, eu tenho pouco usuário, eu tenho o meu cache, ele funciona. Quando eu tenho muito usuário, o mesmo tipo de cache vai funcionar? Talvez não. Talvez se o seu cache expirar e muito usuário passar para o seu banco de dados, o seu banco de dados vai parar de responder, a sua aplicação vai cair e nada mais vai funcionar. Tá? É o que geralmente acontece. Uma dica para você saber se o seu cache está ou não mal planejado é pegar essa métrica aqui. Você pega o total de requests, na verdade você pega a quantidade de requests que o seu cache recebeu e divide pelo total de requests que você teve. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então você sabe se o seu cache está bom ou não desse jeito. E por último aqui, antes da outra parte da aplicação, que eu não sei se vai dar tempo, porque está acabando, não fazer otimizações precoces. Tá? Para não fazer mesmo, nunca. De verdade, porque isso é uma das piores coisas que você pode fazer desenvolvendo software. A gente sabe que tempo é dinheiro, isso não é uma frase idiota, isso é verdade. E quando você faz otimização precoce, você está gastando muito tempo ou muito dinheiro em algo que você não sabe se é útil ou não. Foi o que aconteceu com a gente aqui no Tsuru, isso é um código Go. Esse código aqui, o que ele faz é ele checa se um usuário tem acesso a um time. É isso que ele faz, beleza? E aqui ele faz com Go rotinas, ele abre uma thread para cada time que você está pesquisando e tudo mais. Esse código é muito bom se você tiver muito time, 1 milhão de times, ele vai ser muito performático. Mas no caso da Globo a gente tem 30 times, então não faz nenhum sentido você ter esse código. Tá? O que a gente fez foi trocar para um for simples, esse cara, e ele ficou muito mais rápido do que o outro código, que abria thread e teoricamente seria mais rápido. Então a gente fez uma otimização precoce no código, gastou tempo testando aquele código. Testar código assíncrono é muito chato, todo mundo que sabe, que já fez, sabe. E desse jeito aqui é muito mais simples, muito mais fácil. Vou correr porque faltam 5 minutos. Às vezes, você está fazendo um código e você não quer otimizar precocemente, mas você precisa, beleza? A gente, nesse caso aqui no Tsuru, a gente partiu para uma solução mais complexa. Essa parte aqui é a parte que faz o parser de log das aplicações do Tsuru. Então, a gente precisou usar uma ferramenta para criar uma máquina de estado finito para poder parsear esse log. E aqui você pode ver que é complicado, é difícil de entender, você tem que estudar uma outra linguagem para poder desenvolver isso. Só que isso aqui tem 30 linhas. Quando você compila esse cara para Go, ele gera um código de 1.003 linhas. Então, se eu fosse fazer esse código de 1.003 linhas, será quanto tempo eu ia demorar para fazer esse código? Então, às vezes, você precisa partir para uma solução que seja mais performática de cara. Eu sei que eu vou ter esse problema, eu já vou para essa performance. Eu acho que não vai ter tempo de falar tudo, mas eu vou falar o que der, porque eu estou falando até um pouco rápido. Isso tudo que eu falei é antes de você subir o seu código para a produção. Então, quando eu estou desenvolvendo ali, eu faço os meus testes, uso aquelas ferramentas que eu mostrei, para saber se a minha aplicação está boa ou não. Mas, quando eu subo para a produção, o que eu preciso para medir performance? Você precisa de métrica para medir a sua performance. E aí tem uma série de ferramentas de métrica. O Sentry, que é um cara que coleta erro da sua aplicação e manda para você. Muito importante porque é melhor você saber do erro antes do seu usuário te ligar. Beleza? Ele é um cara grátis até um certo ponto, mas você tem que pagar e ele é open source. Tem o New Relic, que é um cara que coleta métricas para você. Ele não é open source, eu acho, e ele é bem caro. Então, tem uma parte free. Uma parte free. Mas se você é uma empresa grande, provavelmente você vai gastar muito dinheiro para medir a sua aplicação. E aí tem esse cara aqui que é o Greylog. Esse cara é open source, a gente está usando ele na Globo agora.
é um cara para gerenciar log e tal, mas ele gerencia métrica também. Então, se a sua aplicação, você vai ter que ter um trabalho de mandar métrica para ele e mandar o log para ele, mas ele é grátis, então talvez esse trabalho compense para você fazer. E esse cara usa o Logstash. Se você não quiser log, quiser só métrica, você pode mandar as suas métricas para o Logstash, tá? E aí coletar essas métricas depois, com, sei lá, com gráfico, qualquer coisa desse tipo. E quando eu tenho um problema em produção? Tem tempo ainda? Tá bom, tem 4 minutos. Acho que vai até dar tempo. A gente sabe que quando o nosso software está em produção, nem tudo vai bem, a gente tem problema. E ontem teve a palestra do Elias, que está aqui, quem quiser falar com ele depois, sobre debug, como fazer o seu debug, ferramentas de debug e tudo mais, muito importante. E quando você está em produção e tem um problema e acontece um trem desse no seu gráfico, que a gente mostrou antes, o que você faz? Geralmente o que a gente faz é pegar todas as ferramentas que a gente conhece. Então eu conheço o Top, Uptime e, sei lá, e o S3. Eu entro na máquina que está com problema e começo a rodar esses 3 caras aleatoriamente até ter um insight do que está acontecendo. Beleza? Esse antimétodo, ele está no livro do Brandon Gregg, quem quiser conhecer mais. Tá? Então você fica rodando igual um louco com as ferramentas que você conhece e que você tem acesso, até você adivinhar ou não o que está acontecendo. Isso pode funcionar, geralmente funciona, só que pode demorar muito tempo e às vezes você não tem esse tempo. Outra coisa que a gente faz muito também é quando eu tenho um problema e a minha aplicação cai, eu culpo outra pessoa automaticamente. Então, tá aqui, minha aplicação caiu, tá, essa aplicação caiu, a culpa é do banco. Que caiu aqui o banco, a culpa fala com a galera do banco lá, porque eu não tenho nada a ver com isso. Ou a culpa é da galera de rede aqui que está cuidando da rede, não fez direito e eu não tenho nada a ver com isso. Isso pode funcionar também, porque às vezes é culpa de outra pessoa mesmo, mas é algo muito tóxico para a sua empresa ou para você mesmo, porque você vai arrumar muito problema. Geralmente você, quando vai culpar alguém, você nem olhou o que está acontecendo, você já chega e fala, a culpa é da galera de banco. Aí a galera de banco se fode lá para descobrir o que é e volta para você, a culpa você vai passando a culpa até descobrir. Tá? Isso é algo muito tóxico e a gente não deve fazer. O que a gente deve fazer? Quando eu tenho um problema, eu tenho que definir aquele problema. É o primeiro passo. Sim, você olhou o seu gráfico, a memória subiu muito. Por que a memória subiu muito? Sei lá, esperou o cache, ou o meu banco parou de responder, que é o que aconteceu aqui. O meu banco começou a ficar muito lento, começou a mais usuário para o meu banco, o banco vai locando a cada usuário que vai fazendo uma query nele, e aí, quanto mais usuário fazendo query, mais tempo de lock, quanto mais tempo de lock, maior o tempo de resposta, quanto mais tempo de resposta, pior a sua aplicação fica até o ponto que ela cai, que é aquele ponto do gráfico ali. Né? E se a gente perceber, quando eu olho o gráfico de memória, as duas coisas aconteceram muito próximas. Então, provavelmente elas têm uma correlação. E se eu parasse para olhar 1 minuto antes de falar com alguém, antes de culpar alguém, eu poderia descobrir o problema mais fácil e melhorar muito, muito mais a minha aplicação de forma mais rápida. Então, para a gente descobrir o problema rápido e para definir o que está acontecendo, o que a gente faz? A gente tem essa técnica que chama use, que o Brandon Gregg também explica lá no livro dele, mas basicamente você checa esses 3 pontos em cada componente da sua aplicação. Então, a minha aplicação caiu, o número de usuários cresceu, que é o utilization, cresceu? Não cresceu. A minha aplicação está saturando, ou ela está consumindo mais memória do que ela deveria, mais CPU do que ela deveria? Não. Ela está com algum erro? Não. Então, eu passo para o próximo componente. Vou olhar o banco está recebendo mais usuário e assim por diante, até você definir qual componente está com algum problema. Uma parte muito importante quando você tem um problema, quando você está trabalhando, você tem que estar pronto. Sempre. Então, conhecimento é poder, como o cara está falando aqui para a gente. O que isso quer dizer? Você tem que saber o que você tem que fazer quando tem um problema e quais ferramentas você tem disponível para identificar aquele problema. Porque nem sempre você tem a ferramenta que você usa no dia a dia disponível em produção, ou na máquina onde a sua aplicação está rodando. Beleza? Muito importante, como eu falei, você tem que saber a ferramenta certa para resolver o problema certo. Então, não adianta você pregar isso, vai demorar 1 milhão de anos e não vai conseguir. E você tem que estar sempre pronto
para quando tiver um problema. Você tem que ter assim, a noção do que eu vou fazer. Cara, eu vou ligar para alguém, eu vou logar numa máquina, eu vou usar aqui o top e o uptime para poder identificar o problema e eu já vou falar com uma pessoa e tal. Então, isso é muito importante. Resumindo a palestra, que já acabou o tempo. Não faça otimizações precoces. Estresse a sua aplicação localmente, como eu mostrei ali. Quando você tem um problema em produção, defina esse problema primeiro e sempre melhore as métricas que você tem. Aqui tem um monte de referência. Eu vou citar duas, que é o livro do Brandon Gregg, que é o System Performance Analysis, lá dele, bem legal. Essa talk dele, também que está no YouTube. E o blog da Julia Evans, que é uma pessoa excelente. Um dia eu quero dar um abraço nela, porque ela é uma pessoa ótima. Ela tem blogs tanto para iniciantes, quanto para pessoas que já trabalham no dia a dia. Então, vale a pena olhar e consultar o blog dela sempre. Quem quer trabalhar assim com operação e tudo mais. É isso, obrigado. Muito boa palestra, obrigado, Tarsis. Galera, a gente tem ainda uns minutinhos para alguma pergunta. Você pode repetir, por favor, o nome da ferramenta de proxy que você está usando? Valrian, ou Valrien, em português. V-A-A-L? V-A-U-R-I-E-N. Valrien. Valrian é do francês. Perguntas? Opa, tudo bem? Tudo bom. Por que 101, Performance Online 101? Oi? O título da... É o 101, é uma sigla para que indica a introdução a algum assunto. É basicamente isso. Jogo rápido. Esses slides estão naquele GitHub que você mostrou, aquele GitHub dos slides. É do código, mas lá tem o link para os slides que estão em algum outro lugar. Acho que é no Speaker Deck. Acho. Beleza? Eu falei rápido. Opa, como é que vocês utilizam alguma ferramenta para medição de performance em sistemas distribuídos? Tá, pronto. Aqueles gráficos que eu mostrei são dessa ferramenta. A gente tem o Tsuru, eu não estou com a camisa aqui, mas tem um adesivo aqui. É a ferramenta que a gente usa, é o PAS da Globo, open source, que a gente tem lá. E aí esse cara tem um dashboard, e nesse dashboard você tem as métricas da sua aplicação. Beleza? E aí a sua aplicação pode ter N containers, Dockers, e aí todas as métricas são mostradas nessa aplicação web, saca? Que a gente pega do Logstash, que eu mostrei ali, para exibir as métricas. A gente manda a métrica para lá e pega de lá para exibir. É isso. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Boa palestra, cara. Valeu, Vitor. Você já viu o Silk? Silk. Silk, ele serve para... É tipo um debug, só que ele mostra tempo da requisições da query, de execução da query, das requisições. Ele é para Django. É tipo o Django Toolbar? Oi? Tipo o Django Toolbar? É o Toolbar? Que é o É parecido, só que ele faz mais coisa. Ah, entendi. Eu queria saber se você já tinha visto. Eu acho que eu já vi, mas nunca usei. Faz muito tempo que eu não programo com Django e Python. Mas eu acho que eu já vi sim. Bem legal isso. Bem legal. Valeu. Beleza, Tarsis? Fala aí, Rom. Cara, qual a tua estratégia para começar a medir isso localmente? Quando você vai fazer um projeto maior, por exemplo, você vai em views que você acha que pode ser crítica, ou cada nova coisa que você cria, você usa o profile. Você tira isso antes de botar em produção? Tá. Como é que você faz isso? Uma estratégia é você ir no que você acha que vai realmente ser o pior. Geralmente o que faz mais coisa ali da sua aplicação, você pode pôr esse profile. Essa é uma estratégia boa, ou você esperar dar algum problema e aí colocar o profile. Sobre colocar em produção, o Memory Profile, o que eu não consegui mostrar, mas ele é muito completo. Você consegue deixar ele em produção gravando as métricas daquela sua view, e aí ele gera um gráfico do consumo de memória daquilo, com o tempo e tudo mais. Você consegue analisar isso melhor se você deixar ele em produção durante um tempo. Então ele pode ser colocado em produção porque ele não adiciona muito overhead na sua aplicação. É bem tranquilo. Beleza, gente.
Eu não vi, você não importou o profile, né, lá no código, porque você usa pelo memory profile. Eu tenho como usar os dois ao mesmo tempo, já que eles usam o mesmo decorator? Não. Não que eu saiba. Beleza, obrigado, Tarsis. Valeu. Obrigado, gente. Tem adesivo aqui, quem quiser.